Obra Ainda Existe Esperança, de Adeilson Sales, pelo espírito Luiz Sérgio. Capítulo 4. O Castelo do Pó. Certamente, Jefferson está ligado a uma falange de espíritos voltados ao crime. Isso mesmo, Augusto. Ele faz parte de uma organização das trevas que deseja manter esse estado de coisas. Tuco comentou preocupado. Vamos acompanhá-lo para identificar quais serão as nossas primeiras ações, Augusto sugeriu. Jefferson afastou-se de Eduardo e procuramos segui-lo. Aqui desse lado da vida observamos a realidade do ensinamento de Jesus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Pelo pensamento, Jefferson se deslocou imediatamente para a região densa e inóspita onde o seu coração estava preso. Seguíamos de perto sua movimentação. Ele aproximou-se de uma construção que nos lembrava os castelos velhos da Europa medieval com detalhes góticos. Uma verdadeira fortaleza. No grande portão, sentinelas vestidas de negro com armas prateadas semelhantes às lanças da época medieval. No alto das muralhas, estrategicamente distribuídas, algumas guaritas que tinham guardas que observavam o que acontecia nos arredores. São os guardiões do tráfico. Estamos no portão de entrada do Castelo do Pó, informou Tuco. Aqui nesse lugar estão alguns espíritos com mais influência na área das drogas, alertou Augusto. Castelo do Pó? Ainda bem que eles não percebem a nossa presença. Isso nos dá a oportunidade de conhecer mais a fundo o que se passa nesse lugar. É um castelo parecido com os da Terra, tal qual eu via nos filmes. Isso mesmo, Luiz Sérgio, mas o aspecto é assustador, pois foi construído por mentes inteligentíssimas, mas vinculadas às drogas, Eleonora comentou. Temos informações de que existe um setor dentro dessa fortaleza que funciona como laboratório. Aqui são treinados os aliciadores do mundo invisível para atuar no mundo visível. Laboratório, Augusto? Indaguei surpreso. Isso mesmo. Tuco se adiantou respondendo. Aqui são feitas pesquisas para a elaboração de novos tipos de drogas, a serem inspiradas aos manipuladores encarnados. É verdade, Luiz Sérgio. Muitas drogas utilizadas pelos encarnados nos dias atuais foram primeiramente plasmadas aqui, Eleonora afirmou com convicção. Então, podemos deduzir que a união das mentes ligadas ao vício é que gera as novas experiências químicas e, consequentemente, a fórmula das drogas. Existem encarnados muitos traficantes médiuns, é claro. São esses os manipuladores. As mentes daqui inspiram os médiuns ligados ao vício para a disseminação de mais tipos de drogas. Isso, Luiz, disse Tuco, convicto. E quem comanda esse complexo do mal? Perguntei ansioso. Há alguns anos houve uma mudança de comando nesse lugar com a volta de um famoso traficante latino-americano da terra. Você não soube desse fato? Eu tomei conhecimento, Augusto, mas imaginava que ele padeceria um bom tempo por todo equívoco que praticou. Ele passou pela perturbação que a morte impõe a todas as criaturas, umas mais e outras menos. Mas logo foi resgatado por seus parceiros de crime e o mais rápido possível assumiu liderança do castelo. Sua mente, embotada no mundo das drogas, fez com que ele fosse rapidamente levado onde está o tesouro que o seu coração cultiva. E como ele lida
com as perseguições espirituais que sofre, porque suas vítimas certamente o buscam para uma vingança, perguntei. Esse nosso irmão, cujo perispírito se encontra em processo de ovoidização, está totalmente disforme devido à sua permanência no mal. Ele ainda não tomou consciência de tudo o que fez, dos crimes que perpetrou. Seus seguidores o protegem, por isso o Castelo do Pó é essa fortaleza à nossa frente. Meditei por alguns segundos e disse: ele deverá passar pelo processo da reencarnação compulsória, certamente. Voltará às lutas do mundo em corpo físico bem disforme. Sabe-se lá quantas vezes até o seu perispírito, sua forma organizadora biológica, estiver novamente equilibrada energeticamente. Pelo equilíbrio do espírito, é claro, para que ele volte a ter uma forma humana. Sem dúvida, Luiz Sérgio. Augusto concordou e completou. Cada um de nós tem sua herança construída ao longo das etapas reencarnacionistas sucessivas. O mais bonito de tudo, comentei, é que Deus não constrange seus filhos a mudar o rumo de suas ações. Ninguém fica à margem do seu amor. E quando o espírito não tem condições de discernir, a misericórdia divina age de maneira educativa, jamais punitiva. Progredimos à medida que ganhamos consciência e assumimos as responsabilidades consoante nossas escolhas. Verdade, Luiz Sérgio. Se os homens soubessem o quanto o mundo espiritual atua sobre o mundo material, a educação seria a maior prioridade de todos os governos. Vivemos sob o impacto das leis naturais e não de religiões. Toda criatura está submetida às leis que regem a vida, sejam elas espíritas ou não. A educação que fomenta valores éticos morais é uma educação baseada nos princípios cristãos. Por isso, no futuro as escolas serão vistas tais quais templos sagrados, e os professores, os grandes sacerdotes da transformação social. É verdade, Augusto. Embora o intelecto não resolva os graves problemas de ordem moral, a formação acadêmica ajuda a fomentar valores para a alma. Vamos entrar no Castelo do Pó para descobrir o que Jefferson faz aqui? Vamos sim, Eleonora, Tuco concordou. Enquanto todos falavam, eu pensava em como tudo isso chega até os nossos jovens e causa tanta dor para a família. Então comentei. Esse é mais um motivo para que o Espiritismo seja divulgado de forma responsável. A realidade do intercâmbio espiritual deve ser levada e difundida entre os nossos jovens. Toda balada tem seus bastidores espirituais. Assim que possível, iremos visitar alguns lugares onde as armadilhas são colocadas e os aliciadores invisíveis atuam para a viciação dos jovens. Concordo, Luiz Sérgio, e também acredito que a escola seja o grande instrumento de transformação social. Entre os religiosos existem diferenças e as pessoas procuram sua identidade religiosa, mas todas as crianças são enviadas para a escola. A dor ainda levará a muitas lágrimas para que o ser integral seja priorizado. Alguns conceitos vão mudar no mundo. As disciplinas escolares serão revistas. E o ser humano compreenderá que a felicidade que permanece não está ligada apenas ao sucesso acadêmico. A maioria dos pais acredita que, uma vez garantido o diploma, pronto, a missão de educar está cumprida. A arte de educar verdadeiramente passa pela compreensão de que aquele que tem valores morais sabe bem mais usar sua capacidade profissional.
O senso de humanidade e fraternidade precisa estar presente nas ações de todo homem. O caráter reto é a melhor garantia de sucesso e consequente felicidade. Sim, Augusto, suas palavras são esclarecedoras. Enquanto você tecia esses comentários, eu me recordava da tocante e esclarecedora mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do homem de bem. Um trecho muito especial que não sai da minha cabeça. Diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez tudo o bem que podia e não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, ele fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Essa passagem ficou na minha mente porque muitas vezes nos reunimos para estudar essa mensagem do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente lê uma página com essa manifestação de sabedoria e espiritualidade, é como se uma luz nos transpassasse o ser. Aquele que já percorreu os caminhos tortuosos da ilusão e das lágrimas nunca mais será o mesmo. A consciência se dilata de tal forma que nunca mais volta a ser a mesma. A indiferença passa longe. Olhei à minha volta e percebi que os meus amigos me olhavam enternecidos. Intimamente, orei em silêncio, que durou até o convite de Augusto. Vamos entrar?